Nesse vídeo você vai finalmente aprender qual a diferença entre a assistência simples e a assistência litisconsorcial, para nunca mais confundir esses dois institutos na prática. Mas fica então comigo no vídeo até o final para entender a diferença entre esses dois institutos. Eu já peço que você dê um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e comenta aqui embaixo caso fique alguma dúvida. Além disso, eu vou deixar os dois links aqui na descrição, um do curso e o outro do e-book sobre o CPC, para te ajudar a estudar essa matéria. Vamos lá então. A diferença então entre esses dois institutos. Primeiro vamos tratar do próprio Instituto da Assistência de uma maneira geral, que tem suas espécies: assistência simples e assistência litisconsorcial. A assistência é uma forma de intervenção de terceiros, uma das espécies de intervenção de terceiros que o Código de Processo Civil traz para a gente. Então, assim como o chamamento ao processo, a denunciação da lide, o amicus curiae, a assistência também é uma forma de intervenção de terceiros em um processo. Pois bem, a assistência, ainda de maneira geral, ela é aceita no processo desde o começo até o final, ou seja, desde a citação do réu até o efetivo trânsito em julgado. Em qualquer desse momento, entre essas situações, eu posso ter a intervenção do assistente naquele processo. Mas, enfim, qual a diferença, então, entre as espécies de assistência? Qual a diferença entre assistência simples e assistência litisconsorcial? A assistência simples é aquela assistência em que o assistente tem interesse jurídico, então ele deve demonstrar um interesse jurídico, que não é um interesse econômico, não é um interesse meramente emocional, é um interesse jurídico naquela demanda. E a relação que ele tem com o seu assistido é uma relação de mera subordinação. Então, o desfecho naquela ação terá reflexos indiretos na relação jurídica do assistente simples. Então é o caso, por exemplo, em que o sublocatário intervém no processo em que está discutindo ali um contrato de locação entre locador e locatário. É óbvio que, a depender do desfecho dessa ação, eu posso ter reflexos jurídicos na relação jurídica do sublocatário. Então, o sublocatário não é parte na ação entre locador e locatário. Sequer poderia ter sido parte. Mas ele pode intervir no processo para auxiliar o locatário para que saia vencedor naquela ação. Por quê? Porque o desfecho daquela ação terá reflexos na sua relação jurídica, no seu universo jurídico. Por outro lado, eu tenho a assistência litisconsorcial. E a assistência litisconsorcial, na realidade, o assistente litisconsorcial, ele poderia ter sido parte na ação, mas não foi. Por quê? Porque neste caso eu estou tratando de litisconsórcio facultativo, que é aquele litisconsórcio que, quando não é formado no começo do processo, ele não traz nenhum prejuízo para a regularidade do processo. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui no canal sobre litisconsórcio, expliquei a diferença entre litisconsórcio facultativo, litisconsórcio necessário e outros conceitos de litisconsórcio. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para você conferir. Mas vamos lá. A assistência litisconsorcial, então, o assistente litisconsorcial, ele poderia ter sido parte, mas não foi. E a relação do assistente litisconsorcial, ele também tem que demonstrar o seu interesse jurídico, mas a relação do assistente litisconsorcial é com a parte assistida e também com a parte adversa da assistida. Aqui, o assistente litisconsorcial não é mero subordinado. Ele pratica, inclusive, praticamente todos os atos de uma parte. Vamos imaginar, por exemplo, uma situação de discussão de condomínio, em que um dos condôminos de copropriedade ali, um dos condôminos entra com uma ação em face da parte adversa e ele tem poderes, inclusive, para proteger, por exemplo, a posse dos demais condôminos.
Vejam que nesta situação, o condômino sozinho moveu a ação, só que os demais condôminos ficaram fora da ação. Estes demais condôminos poderiam ter sido parte da ação, mas não foram. Eles poderão posteriormente intervir no processo como assistentes litisconsorciais. Por quê? Porque eles têm relação jurídica com a parte assistida, que é o próprio condômino, um dos condôminos que moveu a ação, e com a outra parte, com a parte adversa. E o desfecho daquela ação terá um reflexo direto na relação jurídica dele. É um reflexo que não é indireto como assistência simples, é um reflexo direto. Então, para que você analise se você está diante de uma situação de assistência simples ou assistência litisconsorcial, você precisa verificar se este assistente ele tem uma relação, primeiro, com a parte adversa, qual que inicialmente, se ele tem interesse jurídico, isso é muito importante, se o interesse é realmente jurídico, e se ele poderia ter sido parte naquela ação. Se você concluir que ele poderia ter sido parte na ação, que a relação jurídica dele também que o interesse jurídico dele também com a outra parte, e que o desfecho naquela ação terá desfecho direto na relação jurídica dele, ele será assistente litisconsorcial. Ao passo que, se eu não tenho uma relação jurídica com a parte adversa, eu tenho uma relação de subordinação, o desfecho naquela ação será apenas e tão somente indireto com relação ao direito material do assistido, eu estou então diante de uma assistência simples. Inclusive eu vou ler aqui uma lição do professor Arruda Alvim, que traz muito bem a diferença entre essas duas situações para a gente fechar aqui. Vamos lá, ó. Em síntese, na assistência simples, a relação do assistente é com a pessoa a quem assiste, e a solução da lide afetará indiretamente a relação jurídica entre o assistente simples e o assistido. Já na assistência litisconsorcial, o assistente tem relação jurídica com o adverso da parte a quem assiste, que tem legitimidade extraordinária para levar a juízo o direito do substituído, o que pode ingressar no processo como assistente litisconsorcial. Ou seja, o assistente simples almeja que uma das partes seja vencedora por se beneficiar indiretamente por essa vitória. Já o assistente litisconsorcial, por sua vez, tem interesse porque será alcançado diretamente na sua esfera jurídica pela decisão da lide, do assistido e de seu adversário. Tudo bem? Então, espero que eu tenha te ajudado, que você nunca mais confunda esses dois institutos na prática. Se você gostou desse conteúdo, dá o seu like aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos, é uma forma de você ajudar que este conteúdo alcance a maior quantidade de pessoas. E eu espero você então no próximo vídeo.